Muito boa noite, muito boa noite. Estamos aqui para mais um encontro de milhões, né? Antes que o nosso mês termine, o nosso mês queridíssimo das mulheres. Essa semana, a última semana do mês, nós vamos começar a nossa semana com uma mulher mais que de milhões. Uma mulher que é um rostinho novo para mim, mas que desde a primeira vez que eu vi, desde a primeira vez que eu tive a oportunidade de começar a acompanhar, foi uma pessoa pela qual eu já me apaixonei pelo carisma, pela forma de se comunicar. E hoje eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. E se eu gostei, gente, eu tenho certeza que vocês também vão gostar. Vitória, seja muito bem-vinda. Boa noite, tudo bem com vocês? Ao nosso podcast. Obrigada. Quero, primeira mão, já te agradecer muito pela sua disponibilidade, por você ter vindo, por você, assim, ter dado sim, ter disponibilizado um tempo para vir aqui contar um pouco da sua história. Muito obrigada por aceitar. Obrigada pelo convite, primeiramente. Que bom. Vitória, então, esse aqui é o nosso cantinho de podcast, como eu estava te falando. Uhum. E a gente começa assim. Vou pedir para você se apresentar, para as pessoas saberem quem é a Vitória. Vitória, né? 25 anos. Gente, pensa, um baby. Empreendedora, aquela que corre atrás das coisas que a gente quer, né? Desde 18 anos com a loja. A loja já teve 2 nomes. E hoje acho que a gente se encontrou, né? A realidade é que a gente se encontrou naquilo que a gente faz. Porque quando a gente faz algo que a gente ama, tá ali todos os dias, a constância de postagem. Eu me encontrei, falo assim, eu me conheci de verdade depois que eu abri a loja, né? Que eu passei por tudo que a gente passou para estar onde a gente está hoje. E isso é muito bom, que quando você conhece uma pessoa assim, que você veio de tão nova, e sua família já mexia com isso ou não? A vida inteira, né? Então a vida inteira vocês trabalharam com isso. Não só com roupa, a gente já teve fábrica de sapato, a gente teve... Minha mãe, né? Teve bijuteria, mexeu com tudo um pouco. Agora... Já é uma família empreendedora. O empreendedorismo está na veia. Já não tem pra onde fugir. E como que começou, assim, essa história de chegar às roupas e você falar assim, agora eu consegui me encontrar? Como é que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. O começo da loja, a gente começou com o nome, era Ateliê Bela na época. Ateliê Bela porque a gente confeccionava. Você trazia uma peça pra gente, uma foto de um modelo específico, e lá a gente fabricava aquela peça. E aí tava ficando muito difícil da gente fazer esse tipo de coisa, porque era muito... Cada pessoa tem um corpo, cada pessoa tem um modelo, e ficava muito difícil fazer todos aqueles moldes, sabe? Foi quando eu falei assim, vamos comprar em São Paulo, no Brás, que é mais interessante, que a gente consegue trazer vários modelos diferentes. Foi brincando, assim, vamos pôr uma lojinha aqui, em frente à academia, e vamos ver se dá certo. Começou assim, a gente fabricava e aí passou a ver que a gente precisava revender, né? Para ter mais opções de modelos na loja. E aí vocês deixaram de atender essa customização? Sim. É engraçado você falar dessa customização, que eu lembro que uma vez eu trabalhei numa empresa e tinha uma festa. E eu organizei, assim, eu gosto muito de coisas diferentes. E eu sou apaixonada em tudo aquilo que é diferente. E eu falei para um amigo meu assim, nossa, eu quero muito um look diferente. Aí a gente foi numa loja, eu não me lembro o nome da loja, mas a mulher customizou uma roupa para mim. Foi um vestido... Gente, é engraçado porque o tecido do vestido era preto e branco, mas o pano... Sabe o saco de laranja? Aquele que... Não era um saco de laranja, gente, mas era, tipo assim, bem fininho, daquele jeito. Sei. E aí tinha um tecido por baixo que forrava, mas o vestido foi a coisa mais linda. Acho que foi um dos vestidos mais belos que eu já tive. Tule, né? Isso, por essa questão de ser customizado. Ele era uma linha, só que ele era diferente. Eu sei que eu fiquei apaixonada nesse vestido e o vestido fez um sucesso e ele era básico, ele não tinha muita coisa. Mas, assim, foi um vestido customizado pra mim. E hoje vocês não sentem falta disso? Eu sinto um pouco, mas era muito trabalhoso. Eu imagino. Assim, cada pessoa via um modelo, talvez aquele modelo não fosse bom na pessoa. E ela levava, e mesmo assim a gente dava todo o amor, enrolava um pouquinho, dava aquele trabalho. Eu falei, mãe, vai dar muito certo se a gente vender peças prontas, que a pessoa já vem aqui, já experimenta e tudo. Aí a gente começou a ir para São Paulo. E nesse meio tempo aconteceu muita coisa, porque veio pandemia. E como que foi essa pandemia para vocês? Porque muita gente diz que vendeu muito. Muita gente diz que vendeu pouco. Muita gente diz que não vendeu. A gente viu muito comércio fechar.
Muita gente diz que, assim, partiu para as lives, né? E diz que as lives deram super certo. E dão até hoje as lives. Sim. Quando começou a pandemia, para mim foi mais complicado porque eu fui hackeada logo nos primeiros meses. Você perdeu sua conta. Perdi minha conta. Senhor. Alguém entrou na minha conta e tentou me vender ela depois. Eu fiquei 1 mês. Então, assim, eu tive que começar de novo do zero. E na pandemia, com loja fechada, sem Instagram, eu tava assim, sozinha, né? Meus pais moravam em Londres, eu tava sozinha no Brasil. Eles foram e eu fiquei com a loja sem saber fazer compra. E seus pais não podiam voltar, né? Ainda não tem podia esse detalhe. voltar. Eles voltaram, eles ficaram 2 anos lá, quase 2 anos. Gente. Em Londres. E minha mãe me deu um mapa, assim, Vitória, você vai para São Paulo a partir de semana que vem, sozinha. Senhor. Aqui o mapa, tá aqui os fornecedores. Ela fez um mapa certinho, desenhando as ruas que ela gostava de comprar, e eu fui. Crise de ansiedade, choro, medo de não dar conta. Aí chegava animada para fazer aquela coleção. Meu Instagram foi hackeado, eu não tinha onde postar. Aí quando eu falei assim, gente, eu não tenho, na pandemia, eu não tenho o que fazer agora. Vou começar de novo. Não desisti, né? Aí eu falei assim, vou levando assim, fiz minha primeira live. A primeira live, assim, que eu fiz, eu falei, gente do céu, ninguém comprou nada, ninguém... Eu fiquei falando sozinha ali. Ninguém entrava. Entrou, tipo, 20 pessoas e ficou me assistindo e eu falando sozinha. Aí eu falei, quer saber? Não deu certo, vou tentar de novo. Entrava na live, aí eu comecei a vender uma coisinha ou outra. Aí eu falei, o que tá errado aqui é a minha comunicação. Não adianta eu querer chegar e abrir uma live e fazer aquela live ser maravilhosa. Não. Eu tenho que preparar meu público para aquilo. O que eu vou mostrar? O que eu vou mostrar na live? Que valor que vai gerar desejo no cliente? Hoje a gente tem live que a gente vende mais de 300 peças na loja em 4 horas. Geralmente não é o fluxo que a gente vende durante a semana. Elas esperam a live hoje, mas teve um começo pra isso. E foi dolorido. Misericórdia. Não, eu tô imaginando. Porque uma vez eu tinha uma loja de óculos e eu fiz uma live. E, gente, foi frustrante. Porque, tipo assim, ninguém... E aí você desmonta, você desce. E aí você passa horas ali falando e simplesmente... Ninguém comprou nada. Só que aí, no meu caso, eu falei, não, é um produto que não é vendável para a live. Eu cheguei àquela conclusão que aquele produto, mas talvez se tivesse feito como você. Porque quantas pessoas desistiram por ter feito como você? Se você tivesse desistido hoje, você não teria essa visão de que a live dá certo. Dá certo. A live, eles esperam, né? Hoje em dia, minha mãe fala assim, vamos divulgar a live, contratar não sei quem para poder divulgar. Falei, mãe, a gente não precisa disso mais. A gente tem um grupo, a gente posta lá no grupo, elas já perguntam, amanhã tem live? Elas já esperam aquilo. E foi uma coisa que no começo eu falava, gente, eu não vou fazer isso mais. Não dá, não quero, ninguém compra, o povo não me assiste... E aí entra 2 frustrações, porque você havia perdido o seu Instagram. E começado de novo. E aí você olha e você fala assim, se eu tivesse o meu Instagram, eu tinha as pessoas que me seguem, eu tinha as pessoas que me acompanham. E aí você se cobrava 2 vezes. 2 vezes. Mas o que eu falo que antes de tornar meu nome, né, era Bela. E eu tive uma gestora, né, mentora, que é a Érica, a Christian. Ela trabalhou comigo durante um tempo e eu acho que foi ela que me moldou. Ela chegou em mim e falou assim... Érica, qual vai ser o nome da loja? Primeiro encontro que eu tive com ela falou, Vitória. Aí eu falei, não vou colocar meu nome, não. Ela tem que ser você, é você que tá lá todo dia, põe Vitória. E muito insegura, eu não sabia tirar foto. O povo falava assim, quem é a dona dessa loja? Não tem ninguém, ela não aparece. Ela não se comunica, aí foi um processo, né? Então você era totalmente retraída. As modelos que iam lá na loja, as blogueiras que iam, fazia as fotos, eu postava no feed. E era assim. Aí eu tive que começar a criar uma comunicação ali. Não foi da noite pro dia. Eu treinava em casa, aquela coisa. Vou filmar aqui agora, vou começar a fazer stories, saía péssimo. Hoje é tão natural, né? É que você nem vê, né? Quando você vê, Você já falou. Gente, é muito engraçado, porque você trazendo dessa realidade, eu tenho uma agência de marketing, e todos os meus clientes, eu posso dizer assim, todos, exceto... Não, mentira, os meus são todos mesmo. Eu não tenho nenhum cliente que já trabalha com a sua imagem. Todos os meus clientes me contratam para poder tentar desenvolver a imagem deles, e o maior desafio é esse. É isso.
É de poder olhar e falar assim, você tá louca que eu vou me gravar aqui, que eu vou ficar conversando sozinha no telefone? Não vou. Que eu vou dar minha cara a tapa ali pra ser julgada. Não vou, as pessoas vão me apontando, tem paz. É verdade. E eu falo assim, gente, mas e aí? Mas é o seu nome. É porque seu eu também acredito, porque você vende muito mais quando é o seu nome. É. Por exemplo, quando eu fui fazer o podcast, os meninos falaram assim, qual que é o nome, né, que você vai colocar no podcast? E aí, eu sempre tive um certo receio, porque meu nome é diferente. Carmiele. E eu fiquei assim, gente, mas e aí? Eu não vou colocar... E os meninos... Não, Carmele, você vai colocar o seu nome no podcast, porque tem uma certeza, é que ninguém nunca vai copiar o seu nome. Não, porque ninguém. o seu nome... Aí eu... Faz sentido. E agora você trazendo a sua história, é muito engraçado que a gente olha e fala assim, quantas pessoas que, tipo assim, não tem medo de assumir sua identidade, porque o que você fez foi isso. Só que, igual você disse, foi um processo. É um processo, não é? Você não começa ali... Ninguém começa sabendo de tudo, né? Sim. A gente tem dificuldade ali em gravar. Tem muita gente, eu conheço muita gente que não tem coragem de gravar stories, tem vergonha de tirar foto, ou pelo que as pessoas vão pensar, né? Eu tenho... Gente, por incrível que pareça, eu vendo roupa e eu tenho muito hater. Eu não sei se é a mesma pessoa, se são pessoas diferentes, mas tem aqueles comentários ali, sabe? Que tipo assim, qual a necessidade, né? Nossa, assim, eu nunca... É bom você falar sobre os haters, porque... Gente, vocês têm o que fazer, não? Desculpa a expressão, mas assim, eu nunca tive. Foi a primeira vez que eu tive agora, semana passada. E assim, a pessoa me falou uma coisa tão inútil e tão ofensiva que me deu vontade de falar pra ela assim, cara... Aí você vê que a pessoa não tem nenhum seguidor, que a pessoa não segue ninguém. É alguém ali por trás daquele Instagram, né? Sim, tipo assim... E quando você vê... A pior sensação é imaginar que pode ser uma pessoa muito próxima a você. Com certeza. Porque eu falo assim, a gente não espera que todo mundo vai apoiar a gente. Isso é verdade. A gente não espera. Tanto que me perguntavam assim, você não fica triste quando as suas amigas não compram de você? Não, gente. Elas têm direito. Elas têm direito. No começo, até compra, né? Fala assim, não, eu vou comprar dela porque ela tá começando, coitada. O que vai ser? Vamos apoiar ela. Mas você vai ali criando constância, você vai conseguindo novas pessoas que você nunca imaginou na sua vida que você teria uma proximidade. Dentro da loja hoje, eu não falo que são só minhas clientes, né? Eu tenho amizade com muitas delas. Vitória, vamos fazer isso? Me perguntam, Vitória, tem como você montar um look pra mim? Sei da vida de muitas. Então, é muito interessante isso. Tem muita gente ali que vai falar mal, que vai fazer isso, que vai te desanimar, como eu tenho uma que parece que é muito minha fã, inclusive. Tudo que eu faço, ela tá ali pra me desanimar. No começo, há umas 2 semanas atrás, eu até sumi do Instagram. Fiquei uns 2, 3 dias sem aparecer. Foi quando você viajou, né? Você deu uma paz. Deu uma paz. Você viajou e eu fiquei, cadê a Vitória? Aí eu voltei e li um comentário lá numa coisa que eu tinha postado. Fiquei mal com aquilo, pra você ver o tanto que isso afeta. Aí eu falei, mãe, eu não quero mais. Falei pra ela, não quero mais aparecer, não quero mais bater minha cara ali, vou ficar escondidinha aqui, fico nas vendas e você vai pro digital. Ela falou, não, de jeito nenhum. Você vai desanimar. Contrata um psicólogo agora, mas você vai desanimar. Já, vamos para a terapia. Você vai desanimar porque alguém tá te falando que você não é capaz? Quem que sabe que você não é capaz? Ninguém. A gente chega onde eu cheguei onde eu tô hoje, com ali, a minha confiança, a minha fé, que tudo ia dar certo, a tentativa de estar todos os dias, aparece um monte de pedras no nosso caminho, todo santo dia. Mas a gente tem que saber lidar com os problemas também, né? E você escolhe, né? Se você quer fazer daquela pedra uma escada. Ou se Ou você não. quer só sentar ali e ficar esperando a pedra sair do lugar. Ela não vai sair. E não sai. Isso que você fala sobre as pessoas desejarem o seu mal, até mesmo... pessoas para te desanimar, é muito engraçado, porque, assim, as pessoas... Muitas vezes a gente se questiona. Mas por que alguém faz... eu não tenho nada. Tipo assim, eu só tenho a loja. Eu trabalho dia e noite, eu fico sem comer, eu fico sem dormir, eu tenho conta para pagar, e chega no dia, eu preciso vender, e eu tenho colaborador para pagar, eu tenho despesa, não sei se você tem aluguel. E você começa a fazer, e aí você olha e fala assim, gente, a pessoa tá aqui infernizando a minha vida, mas eu não tenho nada. Mas você tem coragem, você tem brilho, você tem força, coisa que essas pessoas não têm. Porque pra mim, uma pessoa que tem tempo de ir lá falar pra você que o que você tá fazendo... Porque, assim, existem críticas e críticas. Uma coisa é uma pessoa ser sua amiga
e ela fazer uma crítica construtiva. Igual eu tive pessoas que me fizeram críticas construtivas sobre o meu podcast. Assistiu e falou assim, Carmen, eu acho que você poderia conduzir seu podcast assim, eu acho que poderia ser assado, eu gosto disso, eu não gosto disso. E eu sou muito... Acho que eu cheguei numa fase, Vitória, que hoje eu me importo muito pouco. São poucas as pessoas que realmente ganham a minha atenção em relação ao que eu posso melhorar ou não, justamente por isso. Porque às vezes a gente tem a sensação... A gente fica tentando se moldar para cada pessoa, mas cada pessoa que é uma pessoa diferente. É uma pessoa diferente. Antes da loja, eu fiz faculdade de Direito, né? Uhum. Eu não cheguei a formar, porque no meio do caminho eu falei, isso aqui não é para mim. Não gostei, meu pai. Vai fazer alguma outra coisa, dentro de outra coisa. Eu falei, não é o que eu quero. E minha mãe já estava ali, deixei ela sozinha na loja, eu ia para a faculdade cedo e voltava à tarde. Só que não era o que eu queria. Eu falei, eu não quero, eu vou ficar nisso aqui. Aí falavam assim, mas vender roupa? Você vai ganhar dinheiro vendendo roupa? Quantas blusinhas... Ainda falava assim, quantas blusinhas você vai ter que vender para poder pagar suas contas ou fazer uma viagem? Se você formar hoje, você vai conseguir comprar seu carro. Eu falei, quem disse que vendendo roupa eu não consigo fazer minhas coisas? Gente, as pessoas têm... Eu falo isso até por questões familiares mesmo. As pessoas têm um apego tão grande a concurso público e a um diploma... Que, assim, se você não tem um diploma, você não vai vencer na vida. Não vai vencer na vida. As pessoas têm muito medo de empreender. E o medo, assim, e é uma cultura. É muito engraçado que é uma coisa bem cultural mesmo. Porque se você pega uma cidade grande, maior, seus pais, inclusive, que moraram um tempo fora, não se planta essa cultura. De, tipo assim, até porque as pessoas alcançam a maioridade muito jovem, então você vai fazer o que você quiser da sua vida. Se você der certo, você vai ficar rico, você vai ficar pobre, problema seu. E aqui, não, o fato da gente ter essa cultura mais enraizada do apego familiar, tem aquilo. Se você não passa num concurso público... Você não vai ser ninguém. Você não vai ser ninguém. Se você não formou e se você não tem um diploma, você não vai ser ninguém, você não vai alcançar nada. Então, assim, sempre fica numa restrição, tendo que seguir aquilo que a sociedade impôs para você. Aí, quando você dá certo, que a sua loja arrasa, que você faz uma inauguração de milhões... Sorte. Aí as pessoas vão lá falando assim, ela tem muita sorte. Gente, sorte não. O pai banca, a mãe banca, o namorado tá bancando, o marido banca. Eu fico assim, gente, mas como? Ninguém... Gente, o começo é muito engraçado até falar disso, porque eu falava assim, o meu sonho é conseguir ir para São Paulo e fazer uma compra grande. Eu falava assim, eu quero ter lá na minha loja peça PMG, pelo menos 2 de cada. Aquilo ali era um sonho para mim. Porque a gente começou, e o começo para todo mundo é difícil. Você não vai conseguir seguidores, eu não importo muito com o número de seguidores, mas ali você não vai conseguir clientes para sua loja, conseguir fidelizar esses clientes na sua loja, se você... eu não tenho, eu falava assim, eu não tenho nada, eu só tenho um dinheirinho aqui, vou lá comprar, vou vender, eu só tinha aquilo. E um sonho grande, né? Um sonho, assim, imenso. E eu e minha mãe, nós trabalhamos juntas lá, e eu falava para ela, mãe, eu quero fazer isso acontecer. Como que eu vou fazer isso acontecer? Aí eu precisei de pessoas, porque ninguém cresce sozinho. Sim. Ninguém. Não adianta, tipo assim, eu vou crescer sozinha, só vai ter eu e eu. Não, você precisa de pessoas para atender a loja, para te ajudar com alguma coisa. Eu tinha um marketing, né, para me ajudar ali a criar, a gravar. Eu precisava de alguém para tirar minhas fotos. E eu valorizo muito essas pessoas, porque hoje a gente foi fazer compra agora, ontem. E a compra foi enorme. E eu falava assim, isso era um sonho para mim. E agora, qual que é o próximo? Teve uma Débora maravilhosa, Débora Rosa, ela é coaching. E ela foi acho que ela foi a minha segunda entrevistada. E na nossa conversa, as pessoas falavam para ela assim, nossa, Débora, porque hoje ela trabalha para a Febracis. E aí as pessoas falavam assim, nossa, mas você já conseguiu tudo, você já trabalha na Febracis, já tem um cargo de gestão, você trabalha direto com o Paulo Vieira, e nisso que ela fala assim, não, tudo bem. Mas isso aí era um sonho. Agora, até chegar nesse sonho, eu sonhei de sonhos muito maiores. Então, agora os meus sonhos são muito maiores. Eu já falei isso num outro podcast aqui, tem um filme infantil que chama Soul. E ele é muito engraçado porque o cara do filme tem um sonho. E ele bate o filme inteiro buscando esse sonho. A ponto de perder uma pessoa que ele começa a amar durante o filme. E aí, quando chega no final e ele consegue realizar o sonho dele, ele pergunta, né?
O sonho dele era cantar numa orquestra grande. Aham. E aí, na hora que ele chega pra mulher, que ele canta na orquestra, que ele vive aquele sonho, ele sai e ele pergunta pra ela assim, o que acontece agora? Aí ela que fala eu tenho que assim, fazer? aí ele fala assim, não, amanhã você volta e faz de novo. A cara dele no filme, tipo assim, putz, eu morri, eu me matei, eu dei tudo de mim, E agora? e agora eu tenho que fazer isso de novo, igual se você tivesse só esse sonho. Você foi ontem e fez uma compra gigante. Era Aí só você isso chegou. e acabou. Não. E agora? Aí você, tipo assim, aí você vai ficar preso. Aí você chega, né, e pensa, não, comprei muitas coisas, mas... E acaba aí? Não. Aí que a gente quer mais, né? Aí você pensa assim, não, se eu conseguir esse sonho, eu quero um Eu sonho quero maior. outro. Igual um outro projeto que eu tenho com a minha mãe, que saiu do papel, né? Sim. Nós começamos... A primeira mão, eu não contei Olha isso. só, novidade, gente. Eu Esse não podcast contei. é de milhões. Eu não contei nem nas minhas redes sociais. A gente começou com fabricação, Sim. né? Agora nós temos a nossa marca própria. Que show. Só que não são peças, você escolhe, né? Uhum. Não, igual eu fazia antigamente. Diferente. É minha fabricação, tem meu nome, tem nosso desenho ali. Mas são peças selecionadas. A gente desenhou, já está tudo na loja, terá um coquetel para isso. Né? Por favor, Já. eu quero ir Com já. certeza. Já quero ir nesse coquetel, porque eu já estou curiosíssima. Mas era outro sonho também, né? Que a Que gente legal. falou ano passado que a gente teria muitas metas para esse ano. Mas é como eu sempre falo. Não adianta você sonhar com uma coisa se você correr atrás dela. Gente, olha o que ela disse. Vitória, eu fiz uma enquete no meu Instagram e gerou uma polêmica Nossa, põe polêmica nisso. Porque eu fiz um curso e nesse curso disseram que a gente não deve andar com sonhadores. E aquilo mexeu muito comigo. E eu fiquei, gente, mas como assim? E eu perguntei se as pessoas tinham sonhos e todo mundo disse que tinha sonhos. Aí eu perguntei o que as pessoas faziam para realizar, muitas pessoas disseram que não fazia nada. Não adianta. E depois eu disse que era errado andar com essas pessoas. Aí o povo queria me matar. Porque, tipo assim, não é errado, Carmele. Claro que eu falei, não, mas você tem um sonho. Você tem que ir atrás dele. E você não faz nada para alcançar ele. Você não tem foco. Você não tem meta, você não tem objetivo. Você não traça um caminho para você chegar lá igual. Se você tivesse desistido, você não estava aqui. Se você tivesse abandonado, você não estava aqui. Se você tivesse falado, não, eu não vou aparecer, a sua loja talvez não estava vendendo o que você está vendendo. E nem teria o meu nome, né? Não teria o seu nome se você não tivesse ido com medo mesmo. É aquela com velha medo. história, tipo assim, você tá com medo, vai com medo Vai mesmo. com medo. Porque o máximo que vai acontecer é você olhar e falar, não deu. O que eu falo de não adianta ter sonhos sem correr atrás é porque você planeja ali, né? Eu tenho um cronograma. E eu quero que isso aconteça durante esse ano. Mas eu vou ficar sentada no sofá esperando cair do céu? Não. Aí vai lá, Vitória, você vai aparecer de... eu tenho um cronograma de postagem. Você vai aparecer, vai postar lá, bom dia, vai postar... Tem toda uma estratégia durante um dia. Aí, mas só isso resolve? Eu falei, não é só isso. É muito. É cada dia você dá 1% ali no seu trabalho. Sim. Eu não cresci em um dia. Eu cresci em anos. Sim. Foram 7 anos, 8 anos, que a gente está ali tentando. De 2 anos para cá, que começou a ficar mais evidente. As pessoas conhecem mais. Mas teve um trabalho de formiguinha ali, ó. Gente, vocês têm noção que nós estamos falando, Vitória, de 7 anos. Não foi ontem. Não foi ontem. 2 anos que começou a dar certo. Começou a dar certo. Que eu falo assim que a gente fez uma mega inauguração. A gente fez uma super festa de 1 ano também, que eu queria trazer todo mundo lá. Mas antes disso, eu tava lá sozinha. Ali, ó, todo santo dia. Sim. Agora é fácil, tipo assim. Eu falo que... a Vitória... Muitas falam, a Vitória tá dando sorte de postar na internet e vender. Mas por que essas pessoas me seguem só por sorte? Não. Tem alguma coisa ali. E elas estão ali há muito tempo. Há muito tempo. Não chegou ontem e falou, alguém deu um dinheiro para ela e ela reformou a loja. Alguém fez isso para ela e ela... Eu e minha mãe, né? Ali é nós duas. Quando eu não faço, ela faz. Mas é um sonho que a gente sonha junto. Mãe, vamos chegar em casa às 6 horas da tarde, vamos estudar. Ela, vamos fazer... Senta nós duas para fazer curso. Aí eu falo para ela, eu não dou conta mais não. O que eu tenho que fazer agora? Ela aí que você tá achando que você tá fazendo pouco, você tem que fazer muito mais. Sim. Eu falo ali, eu vou fazer 10 looks hoje, mas isso é suficiente? Não, tem que fazer 10 looks, 5 reels e não sei o quê.
É assim que a gente cresce. Não é ali... É perseverando. É sair da sua zona de conforto. Falar... É tipo eu, na edição de vídeo. Eu tenho muita dificuldade em editar vídeo. E hoje eu edito todos os meus vídeos sozinhas. Eu sei fazer? Não. Quando eu não sei, eu preciso pôr uma letra diferente. Vou lá e procuro. Eu não fico esperando alguém chegar e falar, faz assim. Né? Que hoje eu tô sozinha lá. Faz assim. Determinação. Não sei fazer isso aqui. Eu vou lá e gravo. Ficou horrível. Posso mesmo assim? Eu falo, não, vou gravar de novo. Vai que dá certo. Fui lá, posto o Reels, a roupa vende. É isso que é o intuito, né? A divulgação ali para que gere venda. Mas, é muito difícil. Não é chegar e falar assim, tadinha. Não sabe o que a gente passa. Né? Por isso que o nosso podcast chama Por Trás de uma História Existe uma História. Porque as pessoas estão olhando ali e as pessoas têm o hábito de ver só o glamour. As pessoas veem as viagens, as pessoas veem o restaurante. Pra você ter noção, as pessoas veem o restaurante. Porque é muito engraçado. Eu gosto muito de postar foto de comida. E aí, porque eu amo comer, gente. Tem coisa mais gostosa que comer, não tem. E aí, as pessoas comentam sempre. Tipo assim, você tá isso, você tá rica e não sei o quê. Por uma simples comida. E aí, você fica assim, gente, não. Às vezes é uma pessoa que tá pagando aquele almoço porque você não tem dinheiro. Às vezes, as pessoas não sabem por que você tá almoçando naquele lugar. Como que você fez para pagar aquele almoço. Mas julgam, né? Mas apontam. As pessoas sempre estão em posição... Nós estamos sempre em posição de julgamento. Porque teve uma outra pessoa que veio que ela falava exatamente sobre isso. Que muitas vezes ela se pega nessa posição de o tempo inteiro ter que se policiar, porque às vezes aponta o outro inconsciente. Porque é tão da natureza humana sempre estar pronto para apontar. Para apontar. É tipo assim, é da natureza humana ter ali, tipo, eu vou apontar. E aí, quando ele se depara com uma situação onde ela é apontado, aí você começa a ver, não, pera, eu não vou mais apontar. E aí você vai deixando de ser, mas aí parece que quando você deixa de apontar, mais apontado você é. Mais apontado você é. Porque as pessoas mais apontam, mais julgam. Gente, eu postei uma foto da Netflix, né? Era num domingo, porque quem não sabe, na semana de segunda a sábado eu fico na loja e sábado à tarde, domingo, eu vou lá pro campo do meu namorado ajudar ele. Então, ontem a gente começa das 7 da manhã às 7 da noite. Porque é um centro esportivo. Aí, num domingo, eu tava em casa à toa, postei lá, gente, indicação de filme de Netflix e tal. Eu não tenho tempo para ficar procurando um filme ali. Sabe quando você quer deitar e assistir? Foram lá na minha foto. Nossa, mas você é tão inútil. Você não sabe escolher um filme na Netflix? Aí eu olhei para aquele comentário e falei, gente, essa pessoa deve ser muito mal amada. Nossa, gente. É esse tipo de... Eu falei, não é esse tipo de pessoa que eu quero me assistindo. Não gente, é uma pessoa que tem... A pessoa tem o tempo... À disposição. Gente, a energia que a pessoa gasta abrindo o seu stories, indo lá no seu feed, comentar numa foto. Boba, né? Tipo assim, mas não sabe... A gente posta ali, mas ela não sabe o que a gente fez durante o dia inteiro. Ela não sabe quando você tá cansada. É igual você disse, duas pessoas, gente. Eu detesto ficar procurando filme. Eu também. Aí, quando alguém me fala assim, o filme tal, eu já anoto lá o nome. E assisto. Porque se um dia eu tiver tempo pra assistir um filme, eu vou fazer isso. Eu já vou direto no filme. Mas, assim, é igual eu falei. Pessoas pra poder apontar, pessoas pra poder criticar. Desanimar a gente, pessoas... Né? E, assim, uma pessoa pra... uma coisa que eu aprendi em terapia mesmo é que, muitas vezes, quando a pessoa diz... muita coisa, aponta muita coisa, é muito mais sobre ela. Com certeza. É sobre ela não ter coragem de ser como você. Não ter coragem de falar ali. Ela não ter coragem, ela não ser autêntica como você. Não ter uma família que te apoia. Às vezes tem uma carência materna por trás disso. Às vezes é uma pessoa que queria ter uma mãe como a sua, que tá ali com você, que tá segurando a sua mão, que não te deixa desistir. E é bom entrar em detalhes sobre isso, porque tem coisas que ninguém sabe da minha história, né? Com a minha família. Eu fui adotada com 2 dias de vida. E eu falo que quem adota, escolhe amar aquilo, né? E é uma coisa que, pra mim, é natural. Ano passado eu gravei um vídeo maravilhoso, Dia das Mães. Falei, eu vou postar esse ano esse vídeo. Aí minha mãe
desespero, não posso, eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Eu falei, gente, se a gente ficar vivendo ali no mundo de que você tem medo de falar uma coisa que não te incomoda, com medo da reação da pessoa ouvir isso. Sim. Não tem necessidade nenhuma. Aí não postamos o vídeo, no final das contas. É uma coisa tão natural, tipo assim, a minha mãe hoje, eu ligo pra ela, mãe, que roupa que eu vou usar hoje? Ninguém sabe disso. Ligo pra ela, mãe, o que eu vou fazer? Ela me ajuda em tudo. É nós duas ali. É um sonho nosso, que a gente ainda tem muito pela frente, tem muita coisa que a gente quer fazer. Mas, pô, fala assim, vai ficar 6 duas aí, sua mãe já tá velha pra postar. Gente, e não tem idade pra ser livre. E ela fica assim... me falaram assim uma vez... Inclusive, só uma aspas, não conheço sua mãe pessoalmente, mas quando você tava viajando, ela fez altos looks que minha mãe ficou apaixonada. E assim, muitas pessoas da idade da minha mãe tem 42 anos. A minha mãe tem 44 anos. Pois é, aí olha só pra você ver, pessoas nessa faixa etária de 40 anos, elas querem uma roupa. Eu visto uma roupa, tem um peso. Uma pessoa da mesma idade que ela veste uma roupa, ela tem outro peso. Me falaram assim uma vez, por que você sumiu do Stories? Sua mãe tá aparecendo lá. Aí eu sei que isso é ruim, sabe? Ela falou assim, mas você que é a protagonista. Não, gente, aquilo ali é nosso. Tá o meu nome ali escrito, mas é uma coisa que foi sonhada por nós duas. Então, assim, se a gente divide aquilo ali, né? Não é porque só eu... O povo pensa assim, só a Vitória que posta, a loja só funciona por ela. Não, tem uma ali. Meu pai tá ali dentro, né? Meu pai é do financeiro, ele cuida de tudo. A minha mãe tá ali, minha mãe que faz as compras, todas as roupas que chegam na loja, o povo acha que eu que escolhi. Não, o gosto é dela. Entendeu? Aquilo ali... Eu falei pra ela, uma vez, se pudesse partir o nome e colocar nós duas lá, seria justo. Porque é um trabalho que faz nós duas. Sim. Só que o povo julga, né? Nós duas, a gente já nem importa mais com isso. O povo julga lá, a Vitória trouxe uma roupa que eu não gostei. Tem problema, gata. Não tem problema. Deixa na loja, outra pessoa gosta. Mas é esse tipo de comentário, esse tipo de gente que a gente tá acostumado a lidar lá. Sim. Né? Mas o povo não sabe que ali é só eu, que só tem a minha cara ali dentro. Não é? Tem uma história por trás disso. Tem várias pessoas ali para que aquilo ali dê certo. Eu não sei se você já falou sobre isso no seu Instagram, sobre você ser adotada. Não. Pois é, vocês têm noção que, tipo assim, é uma coisa que veio a público agora, né? Que você está falando sobre isso e você fala com uma paz muito grande. Normal, gente, é como se... E outra, é uma coisa muito, assim, muito bonito que você disse, porque quem é adotado... a pessoa que adota uma criança, ela escolhe amar aquela pessoa, aquela criança, aquele ser. Eu acho que é um amor diferente. Eu acredito que seja um amor diferente, porque a minha mãe, ela não pode ter filhos. E desde quando ela casou com meu pai, ela falou que queria ter um filho, né? Aí fez várias entrevistas para adoção, essas histórias que elas me contam, né? Ela, minha avó, fez várias entrevistas e num belo dia ligaram de novo. Vamos fazer a entrevista aqui. Aí ela chegou para fazer a entrevista e já era eu. Né? Ela queria estar pronta para aquilo ali, mas a gente nunca tá, né? Sim. E pegou e a família inteira foi lá em casa e tudo. E eu vejo isso de uma forma tão natural. É igual a gente tá fazendo a ação da Páscoa lá na loja, Eu né? achei incrível, inclusive. Porque é uma coisa que mexe muito comigo. Aí eu escuto... Inclusive, fala da ação, por favor. Quem não sabe. A ação, a gente vai levar para orfanato. Quando eu falo que é uma coisa que mexe muito comigo, o povo pensa, quem ouve de fora. A Vitória tá fazendo isso por publicidade, por marketing. Não é, tem uma história. Você entende que foi graças a um orfanato que eu tenho a família que eu tenho. A oportunidade que eu tive de crescer na vida e de todo mundo hoje trabalhar comigo. Entendeu? Sim. Aí o povo fala, a gente tem que... Eu falo, eu não vou falar sobre isso, porque vai vir um monte de bafafá, não sei o quê. O povo fica com dó. Não tem que ter dó nenhuma. Eu tô bem, eu amo a minha família. Eu amo, sou apaixonada. Eu sou a cara do meu pai, por incrível que pareça. Tá vendo? Deus. É Deus. Deus ele é muito perfeito. Porque eu conheço uma outra pessoa também que ela adotou uma criança, ele ainda era bebê. Só que, assim, como eu era criança também, a gente tem quase a mesma idade, a gente cresceu todo mundo junto. Então, pra mim, ele sempre foi... Tipo assim, não existiu uma adoção. Porque ele é a cara do pai.
É muito engraçado que até hoje ele é um rapaz já, e eu olho pra ele, ele é a cara do pai dele. E eu acho aquilo muito bonito, e ele não é tratado hora nenhuma, como se ele não fosse. E as pessoas precisam... A gente nem lembra que é. E eu acho que tem que falar mais disso, porque as pessoas, elas falam assim, muita gente não faz, né? Ou tem coragem de fazer, tem vontade de fazer, só que tem medo do que vai ser, de como que vai vir uma criança. Eu já escutei coisas pesadíssimas, que, assim, já me magoou muito no começo, de gente da minha família, de falar coisas assim, mas eu nunca levei pro coração. Porque o amor que eu tenho pelos meus pais e eles têm por mim, agora pelo meu filho, eu nem lembro que isso aconteceu. Aí chegou a época da Páscoa, eu fico muito emotiva com isso. Minha mãe falou assim, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos. No orfanato. Porque se eu não tivesse tido a oportunidade que eu tenho hoje de ser a Vitória, talvez eu estaria lá até hoje. E, no entanto, que o seu nome é Vitória. Se eu tivesse lá, né, não teria tido a oportunidade que eu tenho de vida hoje. Sim. De ter construído ali uma empresa, de ter tido a minha família, né? Seria diferente, mas eu acho que assim, o meu caminho tinha que ser com eles mesmo. A gente briga lá em casa, é uma coisa louca. Mas todo mundo briga. Mas é aquilo ali e um tá do lado do outro sempre, né? Sim, e esse é o verdadeiro sentido da família. Às vezes as pessoas questionam muito, falando muito que muitas coisas têm que ser normalizadas. Mas coisas que precisam ser de fato normalizadas, não que as outras não sejam, gente, mas coisas que de fato precisam ser normalizadas a pessoa ser adotada. Isso é uma coisa. Não é, cria as pessoas um problema em cima daquilo. A criança vai vir com a natureza. Com a natureza da família dela. Gente, pelo amor de Deus. É uma criança. Ali, depende da sua educação também, né? Você vai adotar uma criança e vai criar ela ali no mundo errado, na briga, vai virar uma pessoa diferente. Mas aí foi igual você disse, foi uma criação que a pessoa te deu. Uma criação ali, acompanhou desde pequenininha. Eu me vi muito amada. Gente, eu nem me lembro. Às vezes, quando ela me contou, parecia assim... tipo, na sua cabeça ficou o que era, né? Porque você tinha 2 dias de vida. 2 dias de vida. Cheguei na vida deles até... A minha avó ela falava até pro meu namorado assim, cuidado com essa menina, que ela é nossa pérola, viu? Não, com certeza, como não ser uma pérola numa situação dessa? E aí a gente consegue... Como tem casos de, né? Realmente, infelizmente, tem casos de crianças que se revoltam com isso. Quero conhecer minha família. Eu nunca tive. Nada, zero. Eu nunca quis saber quem era... Nunca que nada. Eu sempre me vi ali com meu pai, minha mãe, agora com meu filho, e nunca me vi em outra família, a não ser eles. E assim, gente, isso é bonito. Isso é bonito de se ver, até mesmo para encorajar outras famílias a fazerem isso. Porque, gente, é uma coisa que eu acho muito, muito bonito. Porque eu acho que quem cuida de um filho especial, eu falava isso com uma outra pessoa que eu entrevistei, que ela trabalha com um pessoal que é especial, é deficiente. E eu falava que quando Deus escolhe uma mãe para ser mãe de um filho deficiente, inclusive eu entrevistei uma mãe que ela tem uma filha especial. E aí, depois dela descobrir que a filha dela era especial, ela descobriu que a filha dela também era autista. E aí ela falava assim que durante a gestação dela, o maior medo dela e a única coisa que ela pediu para Deus era para que o filho dela não fosse deficiente, que a filha dela não fosse especial, porque ela nunca ia conseguir lidar. Consegue. E hoje ela fala que não existe, ela não se imagina na vida sem aquela menina do jeito que ela é. E que o amor é daquela forma. E a mesma coisa eu consigo olhar para uma pessoa que é adotada, porque a família escolheu amar. Aquilo ali. Mas eu nunca comentei nada sobre isso antes, assim, pouquíssimas pessoas sabem, quando a pessoa pergunta, eu falo, né? Mas eu nunca tive um problema de falar assim, porque nunca me doeu, né? Na verdade, aquilo ali nunca me doeu em nada, nem quando eu era pequena. As pessoas já falaram, como eu falei antes, né? Muita coisa que poderia me machucar com isso, mas eu sei do coração que eu tenho e sei também do coração que meus pais têm, né? E aquele meu pai... Problema, assim, igual você comentou sobre família, e problema todo mundo tem. Eu tenho 3 irmãos.
Comigo nós somos 4. Gente, são 4 irmãos que a gente briga mesmo. E aí tem dia que a gente briga com os nossos pais, tem dia que a gente tá revoltada. A gente tem as nossas fases. Aham. Igual você falando da sua mãe, de mãe, o que eu vou vestir? Mãe, o que eu vou fazer? Até hoje. E isso é muito gostoso, porque eu falo que eu e minha mãe, a gente é muito amiga. Quase que melhores amigas mesmo. Eu não faço nada sem minha mãe. Eu também não. E aí, quando você vai pra terapia, seu psicólogo vai lá e puxa a sua orelha. Porque a minha puxa. Porque Minha também. É que você precisa ter esse desvincular materno. Até mesmo pra amadurecer. Mas aí, às vezes, você coloca uma roupa. Se minha mãe falar que aquela roupa, não sei... Não ficou boa, eu não vou usar. Não vou usar, gente. É tipo... Não tem como. Mas por quê? Porque existe uma afinidade. E aí, assim, o pouco que você falou, não tem como você falar que não é filha. Então, e assim... é muito minha mãe. Sério. Não tem nós como. somos idênticas, assim. A gente briga muito. A gente trabalha o dia inteiro, juntas, e à noite, quando eu durmo lá na casa dela, o tempo inteiro. Ela me cobra de um lado e eu cobro dela do outro. Mas aquela cobrança é que a gente sabe que a gente tá cobrando a nós mesmas, sabe? Eu tô cobrando ela, mas eu sei que eu que tenho que fazer. E ela é assim. Você. E ela é assim comigo. Aí a gente briga e 2 minutos depois eu tô mandando mensagem pra ela. Aí ela pega e responde com a figurinha. Nós duas ali, o tempo inteiro, pra tudo. Mãe, vamos lançar uma campanha agora? Vamos sentar aqui e ver. E ela dá ideias, ela faz tudo. Eu não imagino a loja hoje sendo diferente se não fosse nós duas. Porque aquilo ali é um sonho nosso. E olha que coincidência, né? Sim. O que a vida me trouxe, né? Sim. Tipo assim, é muito engraçado quando eu escuto histórias assim, porque por trás de uma história existe uma grande história. Que ninguém sabe, né? Que ninguém sabe. E olha que assim, agora nós estamos falando só de você. Daqui a pouco, se a gente começa a entrar na sua história, a gente puxa para a história da sua mãe, você vai vendo que uma precisava da outra. Precisava. E precisa muito, A né? sua mãe sabe. É como se Deus, ele é mais que perfeito, gente. Deus, quando você nasceu, Deus sabia que a sua mãe biológica não precisava de você. E uma mãe queria muito, né? Mas existia uma mãe no mundo que precisava de você. Que na hora certa você ia ser tudo que ela ia ter. E foi. E literalmente foi. E num momento da sua vida, você ia precisar dela e ela ia ser tudo que você ia ter. Eu engravidei muito nova. Eu engravidei com 15 para 16 anos. Eu tive meu filho e eu era um bebê. Eu nunca tinha segurado na minha mão recém-nascido. Tipo assim, eu não tinha nada na minha vida, a não sei a escola que eu estudava na época. Mas eu tinha meus pais. E aí eu comecei a passar mal. Falei, mãe, eu tô passando mal. Alguma coisa tá acontecendo comigo. Aí ela, você tá grávida. Como assim? Ela falou isso assim nessa naturalidade? Você tá grávida. Aí eu falei, grávida? Senhor. Eu tô grávida nunca. Ela falou, então vamos fazer um teste. Aí eu pensei, gente, eu vou fazer um teste. Esse trem vai dar positivo, minha mãe vai me matar. Meu pai vai me expulsar. Se um dia eu tivesse um bebê, seria assim, com 50 anos, acredite. Meu pai vai me expulsar de casa, o que eu vou fazer? Desesperada. Aí eu falei, eu não tenho nada, eu tô fazendo ensino médio ainda, não tenho... O que eu vou fazer da minha vida? Aí meu pai foi comigo pro médico fazer um exame, fiz o exame, voltei, deitei. Aí ele falou, na hora que estiver pronto, eu vou lá e busco. Falei, tá. Aí ele chegou, parabéns, você vai ser mãe. Aí meu mundo desmoronou, falei, é pra eu fazer minhas malas agora? Minha cara, se eu engravido aos 50 anos, gente. Pai, é pra eu fazer... Aí meu pai saiu, ele e minha mãe, tudo. No outro dia, eles estavam assim, doentes. Hoje, o meu filho chama meu pai de pai. Gente. Minha mãe de vó, eu de mãe, ninguém entende nada, mas é deles. Eu falo assim que eu tive o Vitor pra eles. Senhor. O Vitor chega em mim, eu quero ir lá na casa da minha avó. Ele fala pra mim que é a bisavó dele, né? Aí eu peço sua mãe. Aí ele vai lá na minha mãe. Vovó, eu posso ir pra casa da minha avó? É tipo assim, o meu filho é deles hoje. Sim. Leva pra escola e busca na escola. O meu pai é doente. Eu falo que eu tive ele pra eles. Sim. Foi mais pra eles do que pra mim. Aprendi muito, né? Fui mãe muito nova. Por isso que eu falava assim, meu pai falava assim pra mim, você já tem filho, corre atrás das suas coisas agora. Não aceite nada de ninguém, não escute nada de ninguém por estar cuidando de um filho que não é dele, né, no caso. Sim. Desde então, de novinho, eu entendi assim, eu tenho que ter o meu. Eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu vou fazer, eu vou procurar. Você tinha um filho para sustentar independente. Com 15 anos, 16 anos de idade.
Que isso, gente. E aí, o Vitor nasceu, hoje ele vai fazer 10 agora, em junho. Já vai entrar na fase adolescente. Eu tô com 25 anos, com um filho que daqui a pouco já tá falando em namorada. Então, assim... Tudo, 5 anos. Tudo que eu vivi, eu acho que eu precisei viver para ser quem eu sou hoje. Tanto como pessoa, primeiramente, antes de ser empresária, eu precisei me tornar uma pessoa melhor, uma pessoa diferente, largar de ser aquela, sabe, irrita com tudo, briga com tudo, e eu tive que aprender tudo. Tudo que eu passei, tive filho nova, para mim teve um significado muito grande, teve uma razão. Eu tive que aprender com aquilo. E é tudo assim, né? Ninguém se torna quem a gente é. Hoje eu falo, eu sou bem mais madura, né, assim, mais centrada, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu tenho que fazer, mas para isso eu precisei passar por tudo isso que eu tinha antes. Nossa, gente, que incrível. É engraçado você falar isso, que é muito engraçado. Deus, ele é muito perfeito. E quando Deus traça um caminho para nós, e nessa quaresma, na missa, os últimos 3 finais de semana, tem falado muito, inclusive, sobre isso. Eu sou católica, mas vem falar do poder que Jesus teve quando ele veio de realizar grandes coisas num estralar de dedo, tipo assim, piscou e fez. E diante de situações assim, Deus fala assim, não, eu não vou fazer, porque outras pessoas precisam. Então, assim como eu disse, quando você nasceu, quando você engravidou aos 15 anos, Deus permitiu que você engravidasse naquela idade. Para que a sua mãe, o seu pai pudesse ser moldado, para que você pudesse encontrar uma razão na vida que fosse um sentido mais preciso da maturidade que você ainda ia alcançar, porque você é muito jovem. Muito. Então, assim, você ainda tem 25 anos, mas você construiu Se eu contar a vida inteira, dá um livro. Porque, assim, foi tudo muito rápido. Eu sempre fui assim. Tudo que eu quero, eu tenho que fazer agora. Você tem tantos anos, vai abrir uma empresa com 18 anos. Você dá conta de fazer aquilo? Não. Dou não. Mas eu vou abrir. Vou abrir. Coloquei as roupas lá, não tinha máquina de cartão. Na época, levei um monte de cano. Porque o povo ia lá, não, pode levar, você me paga semana que vem. Nunca mais via a pessoa na minha frente. No começo foi assim, eu abri sem aquela preparação. Sim. Eu falei, eu quero fazer, vamos fazer agora. Minha mãe me deu apoio, a gente encheu a loja de roupa. E foi assim, e foi numa brincadeira. O povo, não é possível, essa menina nem sabe vender. E, de repente, você... É muito perfeito, gente. É nessas pequenas... Nesses caminhos mesmo que a gente traça, que a gente se machuca, que a gente fere, que a gente cai, que a gente levanta e que a gente tem história para contar, viu? Tem. Porque você é muita pouca idade para muita história. Pra vocês verem, gente, é muita coisa. Não é só um rostinho, gente, que vocês veem para criticar, para apontar, para dizer o que é, para dizer o que não é, o que acha, o que deixa de achar. Porque não conhece a fundo. Ninguém conhece. Nem se você contar, explicar ali, escrever um livro, fazer um filme, as pessoas não vão saber quem é você. Não. Porque até esses tempos pra trás, nem eu sabia quem eu era. Então, assim, como é que você vai... A pessoa, eu te conheço. Como é que você me conhece? Nem eu me conheço. Você tá... Eu tô aprendendo ali. Você tá num processo, tá engatinhando. Porque eu tenho 29, diz que a gente só se conhece de fato depois dos 30. Então ainda falta 5 pra mim. Você ainda tem 5 anos, né? Porque eu tenho 29 e eu fico assim, gente, eu quero que os 30 cheguem, mas ao mesmo tempo eu não quero que ele chegue. Mas eu fico, porque diz que a gente passa por um processo. E por mais que você ache que você seja madura, que você ache que você tá ainda pronto, tem muito a aprender. Você tem muito a aprender. Mas você começa assim, né? Todo mundo tem que errar, Sim. Né? Pra saber que às vezes a gente não sabe, tem que aprender ali, bater a cabeça pra saber que é errado, pra saber que tem que mudar. Eu tenho feito isso. Eu vou lá no meu telefone, nas minhas notas, escrevo lá o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, como eu preciso ser e o que eu quero ser. Eu tenho aquilo ali. Que aí eu vou olhando as fases que eu tô no momento, né? Sim. Então, vou fazer 26 agora, mês que vem. O que eu quero fazer depois dos 26? Qual que vai ser meu próximo objetivo? Eu quero outra loja ou eu quero montar um site? Sim. Eu ainda tô assim, sabe? Mas eu preciso disso? Não. Aquela pergunta, eu preciso. O que mais que eu preciso? Aí o povo fala, você já tem 10... Você tem... 25 anos, já tem um filho de 10. Aí me pergunta, você pensa em ter outro?
Não sei, né? Não sei. Eu vou deixar a vida me levando ali, fazendo o melhor que eu posso. Sim. Sempre pra ver o que lá na frente vai acontecer, né? Gente, é muito engraçado. Você falando aí, quando a gente é nova, a gente tem esse sentimento de medo, né? De como é que eu vou chegar pro meu pai e vou dizer pro meu pai, tipo, tô grávida. Ele que me contou. Ai. O medo da minha mãe, eu não tenho filhos tipo assim, sou apaixonada por criança. E se dependesse de mim, eu já teria 1 milhão de filhos, né? Mas aí depende da minha mãe, né? E ela não deixa. E ela não deixa. Ela não deixa e acaba que a gente não tem nenhum filho. Mas é engraçado que eu sei tudo sobre uma criança. E eu sempre busco aprender tudo e eu quero saber tudo. E não tem. E não tem. E aí, quando eu pego um bebê pra cuidar, se o bebê tá com dor de ouvido, se vai até as fases do bebê, eu sei. E até hoje eu fico com essa sensação. Foi uma coisa que minha mãe cobrava tanto e eu tinha tanto medo que até hoje eu falo, eu tenho 29 anos, eu acho que se eu tiver casada e eu engravidar, eu não tenho coragem de chegar na minha mãe e contar pra ela. Falar assim, mãe, tô grávida. Mas eu vou falar, depois da maternidade, tudo que você acha que você sabe, você não sabe nada. Sério? Não todo mundo fala, mas... Gente, não sei, é uma coisa que eu falo que Deus... Se ele me conceber, tipo assim, a honra de ser mãe mesmo, independente se for meu, se for de adoção, porque é uma coisa que eu amo tanto. É uma coisa que, tipo assim, eu não consigo explicar. O meu filho chegou lá na loja agora essa semana com um risco na sobrancelha. Senhor. Aí sabe o que você faz? Eu falei, gente do céu. De pensar que há poucos anos atrás eu estaria fazendo isso. Tipo, era eu e agora... Aí eu olhei pra ele assim e falei, como você fez isso, meu filho? Aí eu me peguei o gilete. Falei, como é que você pegou o gilete? Aí eu já arrumei um motivo pra brigar com ele ali, né? Ah. Falei, você fez escondido. Mas por dentro eu tava assim, o que eu vou fazer? Quando esse menino aparecer com a namorada, como que eu vou reagir? Eu não sei, a gente não sabe. Aí eu falei pra ele, expliquei pra ele o perigo dele ter feito escondido, claro. Ele, ai, mamãe, eu vi no TikTok. Aí eu falei, ai... É um pouco pior. Eu tô tão nova pra passar por isso. Eu falei pra ele, não me faz passar por isso, meu filho. Os meus cabelos vão ficar branco. Mas é a melhor coisa que a gente pode ter na vida. Tipo assim, ele chega em mim assim lá na loja, me abraça, parece que eu não preciso de mais nada além dele. Tá vendo, ele me ensinou gente? demais, né? Eu falo assim, ele me ensinou tudo, tadinho. E tá ali comigo e ele me apoia, assiste minhas lives, vai lá e comenta, mamãe, te amo. Aquilo ali pra mim cai. É uma fonte de reabastecer. É aquilo que eu disse lá atrás, né? Deus sabia que você precisava dele. Precisava. E eu acho que eu precisava mais dele do que ele de mim. Pra te falar a verdade. Eu precisava mais dele. Eu falo também que eu precisava mais dos meus pais do que eles de mim também. Porque é igual eu chego lá e meu pai, faz isso pra mim. Aí eu fico pensando, gente, mas hoje eu vejo assim... Eu falava assim, eu quero ser eficiente na vida desse povo, porque, né? Tudo que eles fizeram fizeram pra mim, o que eu posso fazer para ser eficiente na vida deles? Eu não quero ser aquela pessoa ali que acomoda com a vida que tem, não. Hoje trabalha todo mundo junto. Eu chego lá no meu pai, me ajuda ali, fazendo não sei o quê. Ele vai, pai, compra água pra mim. Ele vai lá e compra. Pai, tá precisando disso pra loja. Ele tá lá em São Paulo, carregando mala agora com a minha mãe. Sim. Então, assim, é todo mundo ali. E eu acho tão bonitinho, né? E eu falo assim, o povo pergunta, você não vai casar? Olha... gente, eu ia perguntar da história de amor dela, ela já vai contar. Inclusive, Rodrigo, que eu sei que ele vai assistir agora... Rodrigo, esse momento é pra você. Eu vou casar quando eu tiver... Eu quero alguém que seja parecido, porque eu tenho tudo do meu pai ali. É a visão de homem que eu tenho. Um cara que cuida da família, um cara que cuida da filha, do neto, que foi pra fora 2, 3 vezes para conseguir uma vida melhor pra gente também. Que o amor que ele tem pela minha mãe, gente, eu nunca vi. O povo fala assim, Tatá chega a ser bobo, porque ele é doente da minha mãe. Minha mãe é a deusa dele. Então eu falo assim, eu vou sair de casa, eu quero comer uma pamonha, eu mando um zap pro meu pai, ele traz uma pamonha na hora, quentinha pra mim. Eu vou casar pra não ter isso? Eu fico brincando Rodrigo, desse jeito. então, por favor. Eu me espelho muito. Se inspira no seu sogro, porque ele é de milhões. Eu me inspiro muito na vida da minha família, né? Sim. Lá em casa não tem, a grama do vizinho é mais verde. Não, a minha é verde. Se ela não tá verde, eu vou fazer ela ficar. Do relacionamento do meu pai, do amor que meu pai tem pela minha mãe, pela família dele, pelos filhos, né? Eu e meu filho, que eu falo, que são os 2 filhos dele.
da garra ali que a gente tem. Então, se a gente quer uma vida boa, vamos correr atrás dela. Planta pra você Planta colher. pra você colher, que se você não plantar, ninguém colhe. Não vai. Que incrível. Isso assim, isso que você disse sobre relacionamento é muito engraçado. Sempre eu pergunto, peço para as pessoas contarem suas histórias de amor aqui, porque eu acho que as pessoas elas estão se perdendo. Estão. Quando se trata de relacionamento, as pessoas vão conduzindo a vida para outro caminho. E nessa condução para outro caminho, vem gerando muitas inseguranças. Porque hoje é muito raro você encontrar um relacionamento como seu pai e sua mãe. Pessoas que não desistiram. Há quase 30 anos, né? Pois é, são pessoas que não jogaram fora. Porque as pessoas têm o hábito de jogar as coisas fora. Hoje em dia, a gente... Por exemplo, você começa a namorar alguém, não deu certo. Não deu certo, pronto, arruma outro. Separa e tá tudo certo. E ninguém, né? Ai, mas e o amor que você sentiu por ele acabou? Não se faz, mas eu falo assim, é muito difícil você ter um relacionamento como antigamente, né? Nossa, hoje eu tava vendo uma reportagem, longe de mim criticar alguém, se ela tá feliz, ótimo, mas a Mayra Cardi, ela fez uma declaração lá pro Thiago Nigro lá, de um vídeo, dizendo da certeza do amor dela, e aí você pega, tipo, em menos de 6 meses, não tô julgando que ela ame ou que ela não amava ou qualquer coisa do tipo, até mesmo por tudo aquilo que ela mostrou aí. Como eu disse, por trás de uma história, gente, existe uma história. Mas, assim, você vê através das redes sociais uma declaração de amor tão intensa pra você pensar assim, cara, mas outro dia ela amava o cara. E, assim, ela brigou com unhas e dentes por ele. E hoje ela se declara um amor de uma vida inteira pra uma outra pessoa. Que amor é esse? As pessoas se perdem, né? Porque aí as pessoas se inspiram naquilo. E aí vai dando medo. Porque, assim, quantas vezes nós nos pegamos apaixonadas e tratando paixão como amor. Com certeza. Quando, de fato, a gente encontrar um amor, a gente vai querer tratar ele como uma simples paixão e aí já era. Já era. É igual eu vejo, né? Meu pai e minha mãe, os dois, assim, têm as diferenças dele. Claro, né? Todo casal tem. Mas um não faz nada sem o outro. Nada. Aí eu fico perguntando assim, é um relacionamento que eu queria pra mim, que eu quero pra mim e que eu tô trabalhando pra isso. Ele tem que amar, tem que respeitar, né? Tem que estar junto, tem que apoiar, igual eu falei pra ele. Pro Rodrigo, vou no podcast agora, você vai me assistir? Ele me manda o link. Falei, então é assim mesmo. Você tá vendo que eu tô chegando lá? Rodrigo, eu quero fazer isso. Tem que ter apoio, admiração também. Eu falo que a base de um relacionamento, hoje, acho que por isso que eu tô sozinha. Porque eu tenho 5 pilares. Claro que antes desses 5 pilares, a base de qualquer pessoa tem que ser Deus. Tem. Deus tem que ser o centro, porque senão porque não tudo vai. Vem dele, né? Exatamente. Então, se Deus não é o centro, não tem como. Mas eu acho que um relacionamento ele é feito de amizade. Também. Primeira coisa, porque acaba. O resto vai acabar. Não adianta você achar que não, porque tudo vai acabar. E só vai restar a amizade. Porque se você tem uma doença, seu marido tem uma doença, você só vai ter o seu amigo. E quando você tem o seu companheiro, sua companheira como seu melhor amigo, você não vai procurar outro. Com certeza. Você não vai buscar outro. Você não vai contar os seus segredos para outra pessoa, porque o seu melhor amigo é o seu companheiro. Então, assim, eu acho que a amizade, o companheirismo é você ter uma pessoa que gosta de rock e você de sertanejo, mas os dois escutam rock e os dois escutam sertanejo, que eu acho que é o desafio mais difícil, é quando 2 pessoas têm gostos diferentes, mas eles estão dispostos a se abrir para receber um pouco do outro. A questão de ser cúmplice. Se eu matar uma pessoa, você vai me ajudar a esconder o corpo? Mas é questão de ser cúmplice mesmo. Igual eu vou abrir uma loja, eu vou abrir um site, eu vou abrir uma segunda tem que loja. Tá ali, tem que me apoiar. E o cara falar assim, não, eu vou com você. E o cara falar assim, não, eu vou sair do emprego porque eu vou apostar numa faculdade nova. O cara, não, eu tô com você. O namoro. Gente, hoje é muito, muito, muito raro. As pessoas casam e perdem imediatamente o namoro. Gente, o namoro tem que ser pra vida inteira. Não é só assim... O meu relacionamento tem 2 anos que eu tô com o Rodrigo. Parece, assim, uma vida, né? Aí eu já escutei, né? Eu imagino que isso seja inveja. Com certeza é. Eu já escutei assim... Ai, o que você tá fazendo com ele? Nossa, você tem que trabalhar lá final de semana pra ajudar ele.
Você já tem a vida tão boa, é tão bonita, por que você não arruma alguém pra ficar viajando, não sei o quê, não sei o quê? Eu falei, porque não é o que eu quero. Se eu tô ali, no final de semana, ontem eu passei o dia inteiro em pé, cansada ali, corpo doendo, mas eu tava feliz porque eu tava com ele e ele tá conseguindo construir uma coisa também. Sim. Né? Que é lá onde ele tá trabalhando agora, que é da família dele, lá, o centro esportivo. Aí tava morto e a gente tá conseguindo fazer pessoas ir lá. Ontem tinha quase 80 pessoas lá. E eu vendo aquela animação dele, me anima também. É muito fácil você namorar e a pessoa precisar de você. Sim. E você não tá ali, né? É onde entra cumplicidade, Querer acordar cedo, domingo, depois de ter Ninguém trabalhado quer. a semana inteira pra ir trabalhar lá, você quer? Não quer. Mas você vai por quê? Você tem amor naquela pessoa, você quer ajudar ela. Sim. Então, eu tô ali por ele. Sim. E eu sei que no momento que eu precisar, ele vai estar ali por mim. Eu espero, né? Rodrigo, eu sei que vai. Eu espero. Mas é muito importante. Quando se trata desses 5 pilares, e o último é o amante. Não tem como, gente. Você precisa se casar com uma pessoa que é o seu amante. Porque aí você tem tudo em uma pessoa só. Porque se essa pessoa é de Deus, ela é seu amigo, ela é seu companheiro, ela é seu cúmplice, ela é seu namorado, ela é seu amante, ela é tudo. Aí por isso que eu estou sozinha, entendeu? Pra quem pergunta sempre. Ela ainda não achou. Eu não achei a pessoa que tem esses 5. A pessoa que tem tudo ainda. Mas quando você encontra essa pessoa, você luta por ela com gosto. Eu tenho certeza, não conheço, não sei muito do seu relacionamento, mas eu tenho certeza que você encontrou essas 5 opções nele, porque senão você não acordava de manhã pra ir ficar com ele. Com certeza. Entendeu? Não mesmo. No domingo, No domingo. Entende que é mais que amor? Vitória, nosso tempo está chegando ao fim. Se a gente ficar aqui, a gente conversa a tarde inteira. Eu sempre falo que quando eu falo para as pessoas que a gente vai conversar 1 hora, todo mundo fica assim, mas Carmeli, eu não tenho assunto. O que a gente vai falar 1 hora? Você veio ansiosa pensando, né? Tipo, o que eu vou falar? Eu não tenho nada para falar. Gente. E ninguém percebe, porque é super leve, é super natural, é mesmo para te conhecer, saber da sua história, saber quem é você. Já vou fazer um convite de milhões, porque eu já adorei saber da sua mãe, então eu já quero te convidar aqui ao público. Qual que é o nome da sua mãe? Caroline. Caroline, você está a intimada. A mais maravilhosa de não todas, é nem viu, convidada, gente? é intimada a estar conosco no Maio das Mães, que vai ser um mês de podcast especial. Então, você é a minha primeira convidada. Não convidei nenhuma mãe ainda. Então, você e a Vitória estão convidadas ao vivo para participar desse podcast aqui comigo e a gente bater um papo de mãe e filha. Com certeza. Altas revelações. Meu Deus do céu. Altas revelações. Vitória, vou pegar meu aqui. caderninho, meu quadro de milhões, enquanto você deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Quase sai. Nossa, que vergonha. É assim mesmo? Parece que agora você saiu, a vergonha veio com tudo. É natural, não se preocupe, porque é o que a gente faz ao vivo justamente por isso. Não tem corte, né, gente? Não Na hora tem que ela chegou e falou corte. assim pra mim, não tem corte, eu apavorei. Falei, Jesus do céu. Não tem corte, porque assim, é a Vitória de verdade. O que falar, falou. O que E não assim, a gente é ser humano, a gente fala errado, a gente... Tudo errado. E tá tudo bem. Quem gostar, ótimo. Gente, eu faço live e vocês têm noção do que acontece na live. Mas é ali, não tem como voltar atrás. Agora já foi. Exatamente, você tá experiente. Mas deixa uma dica que se você... eu vi isso em um podcast e eu super imito isso. Mas se você pudesse deixar uma frase para que o mundo soubesse quem é a Vitória, o que você falaria? Aí agora você vai falar. Se fosse passar num telão, uma frase pra Vitória. O que eu falaria? O que você falaria? Gente do céu. Um telão da sua vida. Vai passar uma frase. Qual que é a frase que a Vitória deixaria? Ai, juro por Deus que agora eu travei. O que eu falaria? O que você falaria? Eu já vivi tanta coisa, gente, que eu nem sei mais o que o povo pensaria do que eu falaria. Juro por Deus. Mas não é sobre o que o povo vai pensar. É sobre a mensagem que você deixaria. A Vitória acabou. E a mensagem que a sua vida vai deixar vai ser uma. Nossa Senhora. Eu fui assistir o filme do John Wilker. E aí, no final lá... não vou dar um spoiler, né? Mas aí, perguntaram pra ele, né? Qual é a frase que ele deixaria se o mundo dele acabasse. E aí, ele disse... Um amado esposo, uma esposa amada, alguma coisa assim.
E aí, depois que eu não tinha assistido o filme, não assisti de trás pra frente, aí eu fui entender do que é que ele tava falando. Mas eu vi isso em um podcast onde o Joel J pergunta pra um cara se no Muita gente não sabe o que telão falar. da sua vida, se você tivesse que sabe. deixar uma mensagem, qual mensagem você deixaria? É muito forte essa pergunta, porque a gente é pega de surpresa, porque a gente não é acostumado a falar de nós mesmos, né? Sim. Do seu A gente- potencial, da sua capacidade A gente de está ensinar. sempre falando de outras pessoas, elogiando outras pessoas, fazendo outras coisas, e a gente nunca para pensar da gente, né? O meu podcast inteiro eu falei da minha mãe, da minha família, e a minha história veio através deles. Sim. Então eu fico pensando, essa pergunta mexeu, eu fiquei assustada. Porque Ela a gente foi não reflexiva, você vai pra casa pensando nela agora. Vou pra casa pensando nela, porque a gente não tá acostumado a falar da gente. A gente tem que começar a trabalhar isso. Eu tenho que começar a fazer mais. Pensar mais em mim. Eu Sim. sou aquelas assim, penso em tudo do meu redor, mas não tô pensando no que eu tô sentindo. E Tô chorando, por que eu tô chorando? Não sei, eu não sei falar de mim. então, chegou a hora, hein? Chegou a hora de eu começar a pensar sobre isso. Exatamente, porque quando você tiver que deixar uma mensagem, você vai deixar uma mensagem de que você foi a filha só? Não pode. Tem que pode? ter deixado um legado ali bem legal, que a gente tá trabalhando muito pra isso, né? Exatamente. Uma filha, uma mãe, né? Exatamente. Uma esposa, se Deus quiser, assim, daqui me uns colocando no seu lugar e dando uma frase para você, pelo pouco da sua história que eu tive a oportunidade, hoje eu falaria para você, sem sombra de dúvida, que a vitória é força. E o nome dela não é Vitória à toa, porque você é mais que uma vitoriosa, mas a sua história, sim, a vitória significa força. Porque a força que você tem é uma força que é um presente de Deus. E o mundo sabia que muitas pessoas, muitas mulheres iam precisar de você através da sua live, através da sua loja, através da sua história, através do que a sua mãe fez, do que a sua mãe faz todos os dias, do que a sua família faz por você. Então, eu olho para a Vitória, conhecendo a Vitória hoje, viu, gente? Eu olho para você e vejo força. Então, nunca perca sua força. Não vou, não. E cada vez mais, né? Tem coisas que eu espero que minha mãe comente também aqui com você, porque a minha força veio dela, né? Ela me ensinou a ser essa mulher que vai atrás, corre, não dá conta, não tenta. Faz de novo. Não deu certo, vai lá e grava de novo, apaga tudo, joga tudo fora. Mas eu acho assim, que eu me vi muito nisso, né? Isso. Essa força que eu tenho, quem me ensinou foi eles, né? Não deu certo, tenta de novo, faz de novo, 3 vezes se for preciso, não vou fazer mais. Não desiste. Nunca desistir. Tá aí, gente, a frase de milhões que ela deixou pra vocês. Não Achei. desista. Não desista, tá vendo? A minha deu certo. Pode ser que você vai fazer uma vez, vai dar errado, mas tenta de novo. E de novo, e de novo. Você tentou 7 anos pra você conseguir. 7 anos. 2 anos deu certo. Gente, enquanto isso, quero agradecer todo mundo que tem seguido nosso canal no YouTube, que tem acompanhado nossas redes sociais, que tem comentado, que tem participado, que tem compartilhado. Quero agradecer mais uma vez o pessoal da TBO, que tem dado todo esse suporte para nós. E, assim, tem sido um encontro de milhões. A gente tem contado, de fato, todas as vezes histórias incríveis. Eu tenho a oportunidade, eu sou muito grata por todos aqueles que contam suas histórias aqui, porque cada pessoa que senta na minha frente, eu volto para minha casa outra pessoa. É incrível como todos os meus encontros de podcast eu volto para casa. A minha intenção sempre foi alcançar um coração por dia, mas nos meus encontros, todo mundo tem alcançado os meus 1000 corações, porque eu aprendo muito com cada um. E espero que todo mundo que está em casa e assiste nosso podcast também aprenda com esse time de milhões que a gente tem aqui, que tem passado por aqui até aqui. Vamos para o nosso 2º mês de podcast. Estou muito feliz. Muito sucesso para vocês, sempre. E muito obrigada, Vitória, pelo seu sim, convite. Por ter participado, por ter vindo, por ter partilhado as suas histórias, São até muitas, né? Confidencializado coisas Com que certeza. você nunca abriu. Eu me sinto muito honrada por poder ouvir a sua história. E eu só fiquei com o coração tranquilo de contar tanta coisa, porque eu me senti muito à vontade aqui. Fiquei leve, né? E a gente fala o que tem no nosso coração mesmo. Ah, que lindo. Gente, então é assim e até o nosso próximo encontro.